Ele me ama, me ama, e mesmo nada tendo, me ama. Todos encontraram? Efésios capítulo 6, versículo. A campanha tem como tema a busca dos dons espirituais. Amém, queridos? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa o fundo bem baixinho, Emerson. Aí quando o negócio pegar aí, tu aumenta aí. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diga poder. Diga para o irmão que está do seu lado, poder. Diga assim, fortaleça no seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra principados, preste atenção, principados, potestades e príncipes das trevas deste século, e também contra as hostes espirituais da maldade que se encontram nos lugares celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai toda, diga assim, é toda, diga assim, não é pela metade, é toda a armadura de Deus. Olha só para que serve a armadura de Deus, irmãos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, fica firme. Ó, toma a armadura de Deus para que você resista. A armadura de Deus te dá resiliência. Sabe o que é resiliência? Deus nunca vai livrar ninguém de passar por dificuldades, nunca. Mas Deus nos dá poder para nos adaptar àquelas dificuldades. Isso é resiliência, a capacidade de se adaptar, de aprender a conviver com determinadas coisas. E a armadura de Deus serve para isso. Preste atenção, olhe para cá. Existe uma coisa que a gente chama na Bíblia de plano original de Deus. Você sabia que o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Você sabia que o poder do Espírito Santo, ele só pode ser dado, isso foi Deus quem decretou, a seus filhos, mas ninguém recebe esse poder. E existe 3 tipos de filhos de Deus. Quantos tipos? Mais alto, quantos tipos? O primeiro está lá no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 38. Olhe para cá. Diz assim a palavra do Senhor. E Cainã gerou a Enos. Enos gerou Sete. E Sete gerou Adão, filho de Deus. Adão é o propósito original de Deus. O primeiro ser considerado filho de Deus era Adão. Porque Adão não nasceu de homem. Adão é descendente de Sete. Mas Adão não nasceu de homem nem de mulher. Deus veio, fez o boneco de argila, que não era qualquer barro, porque a ciência diz que o único barro que tem 7 características fundamentais para uma vida é a argila, mas nenhum outro barro tem. E essas 7 características fundamentais, proteína, carboidrato, oxigênio, hidrogênio, e eu esqueci o outro, só tem na argila e no ser humano. Nenhum animal, nenhuma bactéria tem 7 elementos fundamentais para desenvolver raciocínio e sentimento, como nós e argila. Olhe para cá. Então Adão recebeu de Deus, está lá no Salmo 8, porque Deus coroou ele de glória
e de honra, e deu ao homem domínio e autoridade. Isso é poder. Domínio e autoridade. Adão recebe de Deus como plano original domínio e, diga assim para o irmão, domínio e autoridade. Então Adão é o filho original, o primeiro. Quando Deus pensou em criar a humanidade, Adão nasceu no coração de Deus. Então Deus fez Adão. Adão é o princípio original. O segundo filho, Êxodo capítulo 4, versículo 22, diz assim: então dirás a Faraó, olha o que está escrito: assim diz o Senhor, porque o Israel é meu filho. O primeiro filho de Deus, Adão. Adão recebe domínio e autoridade. E o segundo filho de Deus, diga assim, Israel. Diga Israel. Por isso que Israel é tão importante. Vocês lembram que teve aquela briga, que é essa briga, né? E agora, a Baixada dos Estados Unidos vai para Israel ou não vai? Reconhece Israel ou não reconhece? Porque isso é uma profecia bíblica desde os tempos de Moisés. Isaías disse: enquanto o Messias, o Cristo ressuscitado, não voltar, não haverá paz em Israel. Você sabia que no Oriente Médio não haverá paz? Porque há uma profecia bíblica. O povo abandonou a Deus. Deus disse: vocês que são o meu povo me abandonaram, pois então vocês façam a coisa do jeito de vocês. Primeiro filho, diga Adão. O que isso tem a ver com dons espirituais? Eu vou chegar lá. Segundo filho, diga Israel. Terceiro filho, considerado filho de Deus, diga assim, Jesus. Está onde, Rivaldo? No Evangelho de João capítulo 1, daqui a pouco a gente vai para lá. Preste atenção. Jesus também é filho de Deus. Não vou precisar citar os textos, porque tem muito texto dizendo que ele é filho de Deus. Irmãos, para você ver, Deus ele não muda o plano original, ainda que aquele plano não saia. Porque Deus ele dá liberdade ao ser humano, às pessoas. Se o plano de Deus não saiu da forma com que era para ser saído, porque Deus dá não existe amor sem liberdade. Existe amor sem liberdade? Há uma corrente teológica que diz que Deus não dá liberdade. Mas não existe amor verdadeiro sem liberdade. Se eu amo, eu preciso te dar liberdade para você escolher a me amar ou me rejeitar. Não posso forçar você a me amar ou me rejeitar. Isso não é amor. Isso é loucura. O amor, ele trabalha com a liberdade. Veja bem, Adão, Israel, o povo de Israel e Jesus. Assim como Eva foi tirada de Adão e também considerada filha de Deus, nós que não nascemos dos ossos de Adão e nem do povo de Israel, somos considerados filhos de Deus. Por quê? Por causa de, diga assim, de Jesus. Diga de Jesus. Gênesis capítulo 2, versículo 3 diz assim: e disse Adão, porque esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada mulher. Veja, o nome de Adão não foi mudado, mas o de Eva foi. Adão olha para Eva e fala: tu não é homem, não vamos te chamar de homem, mas tu serás chamada mulher. Mas Deus, por que Deus não mudou o nome de Adão? Porque Deus não muda o seu propósito original. Diga assim para o irmão que está ao teu lado: se Deus começou, Ele vai terminar. A Bíblia diz que Ele é um Deus imutável, um Deus que não muda, que não precisa mudar, porque tudo que Ele começa, Ele já está vendo o final. Quando Deus te diz assim: vem para minha presença, Ele já está vendo o final. O final já está pronto. Quem está entendendo isso aqui, dê glória. Não, eu quero profetizar. Levanta a sua mão para o céu. Antes de você chegar aqui, Jesus já estava trabalhando no teu final. Não se preocupa, está na mão dele.
Você sabia que a psicologia diz que quem tem fé vive melhor do que quem não tem fé? Depois a gente entra nesse assunto. Assim como Eva foi tirada de dentro de Adão, Eva foi gerada dos ossos de Adão. Nós somos gerados dos ossos, da carne, do corpo, do sangue de Jesus. Porque nós não nascemos na principal genealogia de Adão. Se eu perguntar quem é teu pai, tu não vai dizer Adão é meu avô, não vai. Nós somos descendentes, mas nós não somos por família, genealogia dele. Nós também não somos judeus. Quem aqui nasceu em Israel? Ninguém. Então, se nós não somos descendentes genealógicos diretos de Adão, e nem somos judeus, como é que a gente vai ser filho e receber esse poder? Porque para receber autoridade e domínio, precisa ser filho de Deus. E o próprio Deus disse: Adão é meu filho, eu gerei. Israel é meu filho, aquele povo são meus filhos, eu gerei. Mas e a gente? Mas e nós, que nem somos de Adão, nem somos de Israel? Isaías, capítulo 46, e no versículo 10, nos dá uma tranquilidade. Olha o que a Bíblia diz: porque eu, o Senhor, anuncio o final antes do começo, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram, eu digo: a minha vontade será cumprida em toda a terra. Antes de Deus estabelecer o início, Ele já sabia do final. Tem mais. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que a gente acha que sabe mais que tudo, né? Que lembra da pregação de terça passada de Jó. Já dizendo: ah, Deus, por que isso, por que aquilo? Foi coisa grande, viu? Jeremias 29:11 diz assim: porque eu, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu bem sei os pensamentos que eu tenho para o vosso respeito, e eu, o Senhor, te digo, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o que vos esperais. Deus estava dizendo: quando eu te chamo para realizar uma obra, eu, antes de estabelecer o teu início, já estabeleci o teu final. E o que eu tenho para você não é de ruim, não é ruim, não é doloroso, dói um pouquinho, mas é pensamento de paz e não de mal, diz o Senhor. Sabe o que Deus estava dizendo? Enquanto você cumprir a minha vontade, toda a minha paz, a plenitude da minha paz, em meio à guerra, em meio à tribulação, eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Nenhum dos projetos de Deus podem cair por terra. Você recebendo ou não, querendo ou não, entenda isso: nenhum dos projetos de Deus podem cair por terra. Porque a Bíblia diz: assim é a palavra do Senhor, que é lançada e não volta vazia, mas produzirá o que me apraz. Sabe o que Deus estava dizendo? Todas as palavras que eu lançar, se não se cumprir da forma com que Ele queria, vai se cumprir da forma com que você não queria. Quantos filhos Deus tinha? Diga 3. Diga assim: Adão, Israel e Jesus. Mas e a gente? Como é que a gente vai receber esse poder se a gente não é filho? A gente não é Adão e nem é Israel. A gente é brasileiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como nós iremos receber esse poder se nós não somos filhos? Aí é que entra. João, capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim: e Jesus
o Filho de Deus veio para o povo que era seu, mas aquele povo não recebeu. Pois então, todo aquele que o receber, receberá poder para se tornar filho de Deus. E quem vai receber esse poder? Todo aquele que crê no seu nome. Ei, quem crê no nome de Jesus, agora recebe poder, domínio e autoridade para se tornar filho de Deus. Padagaçai. Você sabia que o povo israelita a gente chama de judeu? Você sabia que o judeu não gosta de ser chamado de judeu? Você sabia disso? Vai lá e chama: ei, judeu, vem cá. Tu leva um fora. É assim que a gente fala, né? Um fora, um rela. Porque chamar um israelita, um judeu, tipo assim, tem gente que é assim, né? Mora no Brasil, mas não gosta de ser chamado de nordestino. Não tem gente que é assim, né? Não, nordestino não me chame não, chame só de brasileiro. Assim são os judeus. Eles querem serem chamados de israelitas, mas de judeus não. Por quê? Porque a palavra judeu vem do original hebraico, que significa filho dos hebreus presos por Faraó. Toda vez que você chama um judeu de judeu, você está dizendo: ei, tu é filho do hebreu. Aí os judeus dizem: não, eu sou filho de Deus. Porque judeu é filho de hebreu. Eles não gostam, eles querem ser chamados de israelitas. Por quê? Porque Israel é filho de Deus. Irmão, se os judeus que foram rejeitados e que rejeitaram a Cristo, eles não se diminuem diante da presença de Deus. Ei, me chama de judeu não, porque judeu é filho de hebreu. E eu não sou filho de hebreu, eu sou filho de Deus. Então não se diminua. Quando alguém chegar para você e disser assim: ei, tu é lá crente, diga: eu sou crente. Tu é lá filho de ninguém, de Deus, coisa nenhuma, tu é um pecador, diga assim: eu sou filho, sou pecador, mas sou filho de Deus, porque eu creio em Jesus. Então não se diminua, reconheça quem você é. Se é filho, é filho. Se é filho, é filho. Tabadagaçai. Olha aí, ó, aprontou tudo, agora diz que é santo. É santo sim, porque a Bíblia diz que tu é santo. Não se diminua. Seja quem você é. Exponha a sua identidade. Não é o mundo que tem que ditar quem nós somos. É a Bíblia. Nos garante que creu em Jesus ganha esse poder para se tornar filho. E se tem o poder de ser filho, nós ganhamos domínio e autoridade. Preste atenção. Quem lembra da serpente no jardim do Éden, que simbolizava Satanás? A serpente, com o seu poder e astúcia, veio até Eva, e ela, com o seu poder e astúcia, enganou Eva. Tomou de Eva o poder de ser filha de Deus. A serpente, que era Satanás, e no Antigo Testamento acreditava-se que é Satanás, veio e tirou de Adão e Eva o poder de ser filho de Deus. E os hebreus? Os hebreus acreditavam que Faraó, ele era uma espécie de escorpião. Adão e Eva perderam o poder por causa da serpente. O povo de Israel perderam o poder por causa de Faraó, que representava o grande escorpião do Egito. Quem já viu aquele filme, o Escorpião Rei, que é gravado no Egito? Os egípcios acreditavam que o deus escorpião era o Deus que reinava sobre todos os outros deuses. Era o Deus soberano e digno de todo poder e honra. Então a serpente veio e tirou de Adão e de Eva o direito de se tornar filho e de ter domínio e autoridade na terra. Faraó, que era um escorpião, o Deus escorpião, tirou do povo de Israel o poder e o domínio de se tornarem filhos de Deus.
Ai. Mas Jesus disse assim: porém vocês que acreditarem no meu nome, eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião. Satanás não pode te acorrentar. O espírito do governador não pode te acorrentar. Ele tirou de Eva o que era dela. Ele conseguiu tirar de Adão o que era dele. Conseguiu tirar do povo de Israel o que era dele. Mas de você não, porque ele deu poder para pisar serpente. E essa todo o poder das trevas. Não é o que estou falando, não. Lucas capítulo 10 versículo 19 diz assim: e disse Jesus ao povo: eis que eu vos dou poder para pisar a serpente e o escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu vos dou poder. Levanta sua mão para o céu essa noite. Todo o poder das trevas vai ter que cair por terra sobre a tua vida. Depressão, toda doença, toda doença da alma, tudo aqui, toda palavra que foi lançada, toda obra que foi, Ele nos dá esse poder para pisar toda a força do mal. Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Diga: é meu. A Bíblia diz que as portas do... Dá retorno para mim aqui. As portas do inferno não prevalecerão. Todo aquele que se levanta contra a igreja cai por terra. Por quê? Porque sobre a igreja, e eu digo igreja, não é o templo. Igreja é o conjunto de pessoas que buscam a perfeição, se aperfeiçoar naquele que é o perfeito. Igreja não é aquele que é mais santo que o outro. Igreja é aquele que é o pior de todos e diz assim: eu sou o pior de todos. Eu reconheço que sem ti eu não sou nada, Jesus. Para pisar toda a força do mal. Não diga assim para o irmão que está do seu lado: a força do mal nós vamos quebrar hoje. Diga assim: é meu esse poder. Aleluia. Satanás não pode te destruir, porque você é filho de Deus em Cristo Jesus. E só pode ouvir a voz dele que é filho. Só pode ouvir a voz de Deus que é filho. Você sabia? Romanos capítulo 8 versículo 19. A Bíblia diz que o mundo... Quem é o mundo? Não a terra, não. A terra é uma coisa, o mundo é outra, viu? O mundo é a sociedade corrompida. A sociedade corrompida pela corrupção, pelo preconceito, pela arrogância e por aí vai. O mundo, Romanos 8,19, aguarda expectativamente a manifestação dos filhos de Deus. Você sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo com isso? O mundo está esperando ansiosamente alguém que saiba que ele é filho de Deus e que através da sua vida ele manifeste esse poder. Porque o evangelho, Paulo disse, não é somente palavras, mas o evangelho é poder de Deus. Aonde você entrar, se tiver uma pessoa endemoniada, o demônio tem que cair por terra. Se uma pessoa depressiva ouvir a pregação da palavra, a depressão tem que ir aos poucos, perdendo força. Alguém que estava com o coração magoado, quando a igreja entra, quando a oração é ativada, o Espírito desce. E a Bíblia diz que o poder das trevas é esmagado. Por quê? Diga assim: porque nós temos poder. Diga: poder, domínio e autoridade. Diga assim para o irmão que está do seu lado: descubra quem você é. Não, diga, ele não diz, diga assim: descubra quem você é. Diga assim: você já procurou tanto. Diga assim: é filho.
O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, diz assim: mas Jesus respondeu e disse: na verdade, eu vos digo, que o Filho, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é tão forte, o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, a não ser que veja o seu Pai fazer primeiro. Porque tudo que o Pai faz, o Filho pode fazer também. Olha o que Jesus disse: porque quem é filho de Deus não pode fazer nada dele, a não ser que ele veja o Pai fazendo. Você não entendeu, senão você tem dado glória, para de graça. Você sabe o que Jesus estava dizendo? Se Deus opera milagres, nós que somos filhos também podemos operar milagres. Por quê? Porque nós vemos o Pai operar. Se nós vemos o Pai operar, pelo poder que o Pai nos dá, nós podemos operar milagre. Se Deus, através de alguém, coloca a mão e diz: recebe a cura, e alguém recebe a cura, você também pode fazer isso, porque você é filho. Jesus, na sua parábola, disse: porque o filho é maior que o servo. Se porventura o pai tiver uma fazenda e o filho entrar, o filho precisa pedir para entrar dentro de casa? Precisa? O filho precisa? Precisa? Teu filho precisa pedir para ligar a televisão? Ele vai e liga. Já está grandinho, viu? Criança é uma coisa, estou falando de um filho já consciente. Por quê? Porque o filho, ele mexe, ele tem liberdade para mexer nas coisas do pai. Então, se você é filho, diga assim para o irmão do outro lado: se prepara, porque Deus vai te dar uma injeção de fé essa noite. Então, se Deus fez, nós também podemos fazer. Por quê? Porque nos deu esse poder. Aí o capítulo 5 e o versículo 30 diz assim: porque eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Olha o que Jesus disse: porque eu não busco minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus estava dizendo: tudo que eu opero como filho, eu opero porque eu via o Pai fazer. E o Pai faz porque o que Ele faz é o certo. Ele está fazendo a coisa certa. E é por isso que quando eu faço aquilo que Ele faz, acontece. Por quê? Porque a vontade que eu faço é a vontade do meu Pai. Você não entendeu, se você tem dado glória a Deus. Vou adiantar porque o tempo já está indo embora. Então o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creram no seu nome. E eu tenho uma pergunta aqui para fazer a você. Esse poder foi dado a todos os quantos creram em Jesus e recebeu esse poder de ser filho. Mas eu tenho uma pergunta: você recebeu Deus como Pai? Você recebeu Ele como Pai? Recebeu Ele como Pai? Porque se você recebeu, Ele tem o poder do seu Espírito para derramar sobre você. Preste atenção. Quem crê em Jesus, quem aceita Jesus, recebe Deus como Pai, recebe o poder desse Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 3, e eu já estou terminando, ao versículo 7, diz assim. Baixa mais o fundo um pouquinho. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 7. Portanto, eu quero que vocês entendam que ninguém pode dizer Jesus é o Filho de Deus se não for pelo poder do Espírito Santo. Porque há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidades
de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aí Paulo conclui dizendo assim: mas o poder da manifestação do Espírito Santo de Deus só é dado para quem é capaz de usá-lo. Sabe o que Deus estava dizendo? Se você pede o dom de línguas, e aí o Espírito Santo coloca na tua mente as línguas e você não fala, você não consegue receber. Por quê? Porque o dom é dado para quem tem coragem de usar. Se você pede o dom de orar e de Deus curar a pessoa, mas você tem medo de passar vergonha, então não peça, porque Ele só dá a quem é capaz, ousado. Se Ele der o dom de profetizar, e Ele te mostrar uma revelação e dizer: fala para ela, fala para ele assim, 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 e você não tem coragem, então não peça. Porque a manifestação do Espírito só é dado para quem tem coragem de fazer o que ninguém quer fazer. Para quem chega na igreja e fala: eu pulo porque Deus está mandando eu pular, não estou entendendo porque eu estou pulando, mas eu vou pular. Eu não estou entendendo porque que eu estou com o olho fechado e balançando a mão, mas se Ele mandou, eu vou fazer porque Ele mandou. Abadagaçai. Então se Ele mandar você profetizar, profetiza. Abadagaçai. Se Ele mandar falar em línguas, fala. Se Ele disser: pula meu filho, roda meu filho, marcha meu filho, marche, porque Ele se responsabiliza. Aleluia. Então nessa noite e nessa campanha, glória seja dada a teu nome, Jesus. Você fique preparado aí para o que Deus vai soprar sobre você nessa noite. Então, irmãos, não adianta pedir e não crer, porque a fé sem a obra, ela é. Se Deus te dá e tu não faz, em vão é o teu ministério. Diga assim para o irmão que está do teu lado: se Deus mandar, você faz. Aí Paulo disse: ninguém fala em línguas da carne em um ambiente de culto. Ninguém pode falar em línguas da carne ou por causa de demônio. Só pode se for por causa de Deus. Se o Espírito Santo colocou umas línguas estranhas na tua cabeça dizendo: fala, então fala, porque é o Espírito quem está dando. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo, porque a nossa carne, ela tem vergonha de falar. Então se está vindo, fala, usa o dom que Deus te deu. Mas Rivaldo, eu vou falar uma coisa que nem eu entendo. De fato, a Bíblia diz que o dom não pode ser entendido por quem fala e nem por quem ouve, porque em espírito você fala mistérios. Eu vou explicar o que é isso. 1 Coríntios capítulo 14 diz assim: sigam o amor e procurem com zelo os melhores dons espirituais. Aí o versículo 2 diz assim: porque o que fala em línguas estranhas não fala para os homens entenderem, mas fala para Deus entender. Porque em espírito, quando você ora, quando você fala em línguas, você sabe que você está falando. É você que está falando. Não é o Espírito Santo, não é Deus que vai falar a força com a tua boca, não. Ele te dá as palavras e você fala. Porque a Bíblia diz assim: em espírito. Espírito é minúsculo. Lê no texto, é minúsculo. Se o está minúsculo, não é o Espírito Santo que faz você falar a força, é você que tem que falar. É o teu espírito que fala mistérios. Porque nós temos a carne, a nosso lado que é carne, e o nosso lado que é espírito. A Bíblia diz assim: pois o fruto da carne é isso, briga, contenda, e o fruto do espírito
não é? Porque não temos que lutar contra a carne. Mas quando nós falamos em línguas, se você não quiser falar, você não fala. Mas se você quiser falar, a partir de agora, é só abrir a boca e falar. Porque o dom de línguas Deus colocou na tua mão para você controlar ele. Está nas tuas mãos. Abadagaçai. Suíde quer e açai. Aí Paulo diz assim: porque os homens não entendem, mas Deus entende, e em espírito fala mistérios. A palavra mistérios, eu já expliquei isso aqui, são verdades que estão escondidas. Quando você fala lá, você está falando coisas, a tua mente, que é o nosso espírito, a nossa mente, está falando coisas que nem a gente pode entender. Porque se a gente ficar sabendo o que é, a gente entra em desespero. Mas todas as vezes que você ora em línguas, o teu lado espiritual está dizendo para Deus: dá livramento a meu filho, dá livramento a meu esposo, porque amanhã vão querer matar ele de bala. Mas eu sei, o lado espiritual está dizendo: Deus, o diabo quer levar, mas eu sei que tu pode dar o livramento. Ei, espírito, fala mistérios, verdades que estão escondidas. Você pode não entender, teu irmão pode não entender, mas Deus entende cada palavra esquisita que você está falando nesse lugar. Usa o que é teu. Dá uma rajada de línguas estranhas, porque é pela tua vida que Deus está dando livramento. Abadagaçai. Irmão, tu já viu um judeu orando? Como é que o judeu ora? A gente dobra o joelhinho no chão, né? E fica assim, oh, babababababá. O judeu não. O judeu ele ora assim, ó. Existe um muro em Jerusalém enorme, chamado Muro das Lamentações. É a hora que eu estou preocupado para não passar das 9. Muro das Lamentações. Os judeus vão para lá orar e eles oram assim, ó: Senhor, meu Deus, meu Pai amado, vai dando um livramento. E eles oram mexendo no pescoço, eles oram rodando, eles oram mexendo na cintura. Por quê? Porque eles não oram só com a boca, eles oram com o corpo também. O corpo, ele também ora. Então quando a gente está assim, ó, é a perna orando. Quando a gente está assim, ó, é o braço orando. Isso é a manifestação do Espírito. Diga assim para o irmão que está ao teu lado: tá vendo aí? E tu com medo de dar lugar. Eita, é hoje! É hoje! Diga assim para o irmão que está ao teu lado: é hoje que a tampa vai voar. É hoje que eu vou dar lugar com força. Diga para ele. Aleluia! Aí a Bíblia diz assim, 1 Coríntios 14, 12: assim também nós, que somos a igreja e desejamos os dons espirituais, procuremos nos aprofundar nele. Procuremos nos aprofundar neles, para a edificação da igreja. Você sabe o que Paulo estava dizendo com isso? Eu tenho um dom, o meu dom é de falar em línguas, então procure falar mais em línguas. Ai! Procura se aprofundar, mergulhar dentro. Se é para falar, eu vou falar o culto inteiro. Abadagaçai. Se é para marchar, eu vou marchar a igreja toda. Abadagaçai. Se é para pular, eu vou pular daqui, eu vou pular ali, eu vou rodar lá, mas eu vou me aprofundar, eu vou aumentar, eu vou dobrar aquilo que Deus me deu, eu vou usar com muito poder. Diga assim para o teu irmão que está do teu lado: deixa de ser teimosa. Se for homem é teimoso, pelo amor de Deus. Deixa de ser teimoso. Faz o que Deus está mandando, acabou-se. Rivaldo, e qual é o maior sinal de que o Espírito Santo está em um lugar? Você percebeu? Qual é o maior sinal de que o Espírito Santo está trabalhando em um lugar? Qual é o maior sinal? É
Quando alguém está falando em línguas, eu provo na Bíblia, Atos capítulo 2. Na primeira vez, que o Espírito Santo desceu, o que foi que eles fizeram? Falaram aí? Atos capítulo 4. Quando João começou a batizar as pessoas, e Paulo veio e disse assim: vocês não receberam o Espírito Santo não? Não, a gente foi só batizado nas águas, mas nunca ouvimos falar desse Espírito Santo não. Eu vejo o povo pulando assim, fazer essas coisas, mas não sei para que serve isso não. Paulo diz: pois eu vou ensinar para que serve. Paulo ensina eles, impõe as mãos, eles começam a falar em línguas e profetizar. Deixa de graça, era para tu ter dado um glória bem alto. João capítulo 20, quando Jesus disse: recebe o Espírito Santo, aí Jesus sopra, e os discípulos recebem o Espírito Santo. A primeira ação é falar em línguas. Então, quando alguém está na igreja falando em línguas ou profetizando, é o principal sinal de que Deus está ali. Não perca tempo adorando não, porque eu já vi um monte de gente falando em línguas aqui. Eu vi hoje. Atos capítulo, aleluia, 19 versículo 6, olha. E Paulo, impondo as mãos sobre o povo, veio com poder sobre eles o Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Ei, se o Espírito Santo estiver tocando você para falar, fale. Mas Rivaldo, eu tô meio desmantelado. Quem disse que dom é para salvação? Eu já falei isso aqui. Não é porque alguém fala em línguas, profetiza, que ele vai ser salvo. Não, tem que ter vida com Deus. Mas os dons é para a edificação da igreja. Quem está entendendo isso? Estou terminando, viu? O Ministério do Louvor já pode se preparar aqui. Fique de pé. Abassai. Quer me diga eu abassai. Aí Paulo disse assim, ó, 1 Coríntios capítulo 14. Olhe para cá. Vamos lá, gente. Pode ser mais rápido? 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 39. Irmãos, o povo da igreja de Coríntios falava tanto em línguas que quem estava pregando ninguém conseguia ouvir, de tanto que o povo dava lugar. Aí Paulo disse assim: olha, se muita gente estiver falando em línguas na hora da pregação, na hora da adoração, fala à vontade. Mas na hora da pregação, espera um pouquinho, né? Aí no final da palavra você dá aquela rajada. Na hora da adoração fala à vontade, mas na hora da pregação espera um pouquinho. Mas ele vai dizer assim: porém, não se deve proibir ninguém de falar em línguas. Vocês podem ser um pouquinho mais rápido? Fala pra cá. Diga assim pro irmão que está do outro lado: se prepara. Apaga, baixa a luz aí, por favor. Bem baixinho, gente. Bem baixinho, bem baixinho. Olha pra cá. Aí a Bíblia vai dizer assim, Efésios, nós lemos aqui, Efésios, presta atenção, nós lemos aqui Efésios, capítulo 6, versículo 10. O que foi que nós lemos? No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais lutar contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Porque não é para lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas é para lutar contra as investidas do inimigo, contra as investidas do diabo. Olha para cá, ele vai dizer assim: portanto, tomai, coloquem sobre vocês a armadura de Deus. A armadura de Deus é a capacidade de, através da pregação da palavra, entender e colocarem. Olha para cá para você entender isso aqui. Quando nós nos armamos da armadura de Deus, nós pegamos os dons espirituais, nós pegamos a nossa adoração e começamos a lançar sobre o inferno. Você não entendeu? Você tem
tinha dado glória. Paulo estava dizendo: peguem a armadura de Deus. O que é isso? Paulo estava dizendo: vocês entenderam a palavra? Vocês têm dons, vocês falam em línguas, o Espírito Santo está tocando. Então começa a usar aquilo que Deus deu para você usar. Aleluia. Eu vou contar até 3 e você vai pegar a sua arma, e você vai pegar o seu dom, e você vai fazer aquilo que o Espírito Santo ordenou para você fazer. Sai do seu lugar, vem aqui para frente, vem aqui para frente. Sai do seu lugar, sai do seu lugar, sai do seu lugar. Sai do seu lugar, sai do seu lugar. Venha. Paulo disse: só há como vencer quem está com as armaduras espirituais. Só há como vencer quem se revestir das armaduras espirituais. O Espírito Santo está soprando na tua mente, dizendo: é para falar. É para falar e para usar o que eu te dei para você usar. Então se prepara para pegar a tua arma e vamos soprar a arma como adoração. Então se prepara, porque Deus vai derramar poder para quem quiser pegar. Pega a tua armadura no 3. Pega a tua arma no 3. Fecha o teu olho, fecha o teu olho, fecha o teu olho, fecha o teu olho, fecha o teu olho. 2, prepara a tua arma, prepara o teu glória, prepara a tua língua estranha. 3, pega, 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 pega agora o que ele te deu, pega agora o que ele te deu, pega a tua arma, pega a tua arma, pega a tua arma. Recebe o dom do Espírito Santo.
O Espírito Santo sopra no meu ouvido dizendo: você está se prendendo, vai perder a bênção, vai perder o que ele tem para você. Então fecha o teu olho onde você estiver. Você